de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Vamos cantar porque Ele vive, em nome de Jesus. Porque Ele vive. Canta, coral, posso crer no amanhã, no amanhã. Ele vive, temor não há. Você pode cantar mais alto, mas eu bem sei, eu sei, está nas mãos, está do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele vive, porque Ele e perdoará, e perdoar. Na cruz morreu, na cruz morreu, o meu pecado. Ele não mais ressurgiu e vivo com o Pai. Um pouco mais de bateria aqui em cima, por favor, aleluia. Porque Ele vive. E quando chegar enfrentarei sem medo então, sem medo então, terei vitória, canta, terei, verei.
Meu Jesus, que vive está. Batera no meu fone, aleluia. Porque Ele vive, posso crer. No amanhã não. Segura assim, ó, assim, ó. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Pela última vez, os anjos te louvam. Os anjos te louvam, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Cantando aleluia. Cantando aleluia. Santo é o Senhor. Aplauda, faça barulho. Você é pentecostal. Aleluia. Amém? Vocês conhecem essa aqui? Deus da minha vida. Ah, mas pular atrás da parede é bonito demais. Vocês têm que pular aqui, do lado de cá. Vou fazer de novo. Deus da minha vida. Põe som nessa guitarra aí, profeta. Ó. Ei. Canta pra ele, diga: Deus. Chama ele de pai, pai. Amor, amor. Tudo, razão de tudo. Canta, diga: Deus. Deus, respira bem fundo e diga: farol, o farol. Casa
que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Quem pode aplaudir mais forte ao Rei dos Reis? Aleluia, glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Essa é uma manhã que os céus estão abertos para esse lugar. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Aleluia. Quem pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor Jesus, nós nos rendemos, nós nos entregamos como instrumentos de adoração ao Senhor. Aleluia. Eu creio que chegou o nosso tempo. Chegou o tempo da juventude anabolina. Aleluia. Ele está aqui, essa manhã Ele vai batizar no Espírito Santo. Essa manhã haverá renovo. Essa manhã levantarão aqui profetas, homens e mulheres de Deus que irão incendiar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Comece, se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Se você é batizado no Espírito Santo, comece a invocá-lo. Invocar-me-ei, vocês me procurarão e eu serei achado de vocês. Será uma manhã em que os céus vão se abrir nesse lugar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, diga: a Ele a glória, a Ele a glória. Esse é o teu povo que te adora. Essa é a tua igreja. Canta mais alto, levanta a tua voz o mais alto que você puder. A Ele a glória, a Ele a... Pra sempre, amém. Porque dele, porque
Confiamos em teu infinito amor. Por quê? Está aqui, aproveite. Seja renovado. O mesmo Deus da Bíblia é o Deus de hoje em dia. A minha filha mais velha, pode continuar a banda. A Melissa, sobe aqui, Melissa, rápido, 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 rápido. Quick, quick, quick. Essa aqui é a minha filha primogênita. E eu fiz um compromisso com o Senhor que toda a igreja que eu fosse pela primeira vez, eu compartilharia desse testemunho. Com 4 anos de idade, de 3 para 4 anos, a minha filha foi acometida com um câncer mortal. E esse câncer em 14 dias se alastrou, já saiu da região da linfa, já estava na região do baço. Eu estava no campo missionário, recém-chegado da Itália para Lisboa.
onde nós enfrentamos situações do tipo: Satanás uma vez chegou no meu ouvido e disse: eu vou te matar, você veio para o meu ambiente. Ouça, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, mas o salmista diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O diabo lançou por permissão de Deus uma seta na vida da minha filha, mas o Espírito Santo me falou: entenda, eu trabalho diferente da sua perspectiva, do seu plano, do seu projeto. Essa doença não é para a morte, mas para que a minha glória se manifeste. Minha filha foi entregue nas mãos dos médicos, desenganada, mas ela está aqui hoje, aos 10 anos de idade, para celebrar a vitória do Senhor. Melissa, durante os 2 anos de tratamento, ganhou mais almas para o Senhor Jesus do que eu em toda a minha vida. A glória do Senhor foi manifesta. Minha filha está curada. Ela foi desenganada pelos homens, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Jeová Rafá, é o mesmo que está aqui nessa manhã. Eu não sei qual a tua situação, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei se a tua doença é mortal, eu não sei se o teu problema, se a porta fechada é de bronze. A Bíblia diz, o Senhor diz através do profeta Isaías: eu irei adiante de vós, eu quebrarei os ferrolhos de ferro, eu abrirei as portas de bronze, eu vos revelarei e vos darei os tesouros escondidos. Essa é uma manhã em que os céus irão se revelar nessa terra, nessa igreja. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Cante com fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira estava desenganada pelos médicos, mas aí ó, já fruto na vide e o produto do no seu coração, levante as suas mãos ou põe a mão no coração, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você e eu já devolvo a palavra. O Espírito Santo tem me incomodado que nos últimos dias sinais e maravilhas vão começar a acontecer de forma de lote nas igrejas. Fique ligado que essa igreja será um celeiro de milagres. Pessoas entrarão aqui amaldiçoadas, sairão abençoadas. Entrará aqui famílias destruídas. O Senhor Jesus vai restaurar os lares nessa nação. O bairro de Lourdes está muito bem presenteado, pois a igreja do Altíssimo está com as portas abertas. E essa igreja prepara, pastor. Você tem um problema santo, então te vira, profeta. Vai ter que quebrar a parede, vai ter que fazer 2, 3 cultos, porque a glória de Deus vai descer. Essa igreja será tão atrativa pela glória do Senhor, não pelo cantor, não pelo pregador, não pela aparência, mas pelo milagre, pela presença, pela glória de Deus que será atrativa nesse lugar. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Quem recebe, diga aleluia. Então, para finalizar, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que Deus em Cristo vos abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que você seja muito abençoado, que a Shekinah desça sobre você todos os dias, em nome
de Jesus. Aleluia. Quem pode aplaudir bem forte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Não posso esquecer também de louvar a Deus pela minha casa, pela minha esposa maravilhosa, linda, pelos meus filhos. Amém? Que a gente prega, louva, serve a Deus, mas o maior ministério de um homem de Deus é a sua família. Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. A palavra de Deus vai nos dizer: e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós. Diga comigo: confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Queria recapitular o verso 20. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Eu queria que você colocasse a sua Bíblia aí no banco e nós vamos orar. Porque quanto mais oração, mais poder de Deus. Quanto mais oração, mais poder do alto. Aleluia. Antes mesmo de nós chegarmos, a presença do Senhor estava aqui. Aleluia, Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, Jesus. Nós engrandecemos porque nós entendemos, Pai, que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, Pai, e que a Tua misericórdia dura para sempre, Jesus. Pai, o Senhor é louvado, Pai, o Senhor é exaltado, e o Senhor é quem conduz o homem em direção à salvação, Pai. O Senhor é o Deus que conduz o homem, Pai, ao caminho ao contrário do pecado, Pai. O Senhor é o Deus que pega o homem, Pai, e o levanta, Jesus. Então, Pai, estamos aqui na Tua presença, meu Deus, crendo que a Tua palavra, ela é agente transformador nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Pai, sair daqui revestidos, Pai, capacitados pelo Teu Espírito Santo através da Tua palavra, Jesus. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Pode se assentar, pode aplaudir a Jesus. Dê lugar à presença de Deus. Vocês estão com fome? Então ajuda o pregador a pregar, que rapidinho vocês vão comer. Então uma benção ali no final. Meus irmãos, o Senhor trouxe a nós nessa conferência o tema alcançados, ao qual nós sabemos que todos nós, um dia, fomos alcançados pelo maior criador da história. Nós fomos alcançados pelo Deus que criou todas as coisas e fez o homem, imagem e semelhança. E é por este motivo que nós estamos aqui. E meditando na palavra do Senhor, o Senhor me deu o direcionamento acerca de falar sobre o prazer de Deus. O prazer que Deus tem em alcançar a vida de alguém. O prazer que Deus tem em alcançar a vida do homem. Nós sabemos que a história da criação e da obra do Senhor começa em Gênesis, quando Deus, um Deus criativo, um Deus poderoso e soberano, cria o homem do pó. Idealiza o homem à sua imagem e semelhança, porque Deus, Ele é perfeito, Ele é santo,
E Ele queria que em nós houvéssemos homens santos também. No Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver que algo acontece no Éden, uma mudança, um clímax lá no Éden. Algo muda. O pecado é introduzido. E o homem cai. Só que é interessante que Deus, sendo criador, Ele não está neste momento criando o homem para que a história do homem acabasse na queda. Mas Ele está criando o homem sabendo que apesar da queda, Ele iria alcançar o homem caído. Nós vamos ver que Gênesis 3,15 vai dizer que quando o homem ele peca, Deus vai lançar uma palavra ao homem dizendo, e sobre a serpente dizendo: porventura porém inimizade entre ti e a descendência da mulher, e este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Ainda na criação, Deus estava olhando para o homem e dizendo: olha, mesmo que você começou no pecado, o teu futuro será a salvação. Mesmo que você começou errado a tua história, eu já tracei um plano e um propósito diferente para a tua vida. A história do homem não acaba no pecado, mas ela apenas começa lá. Nós sabemos que o homem, quando peca, a primeira reação do homem é se esconder de Deus. Ele se esconde porque o pecado ele gera em nós constrangimento, vergonha, frustração, tristeza. E a primeira ação do homem é se esconder. Por que isso? Porque Isaías vai dizer que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. Isaías 59, 2, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida e nem os seus ouvidos estão agravados para não ouvir o clamor, para não poder ouvir o que você tem a dizer. Sabe o que quer dizer isso? Que a mão do Senhor continua estendida e os seus ouvidos continuam atentos. Só que nós paramos e nós deixamos e fugimos da presença de Deus, porque acreditamos que Deus fugiu de nós, que Deus está nos odiando. Mas deixa eu te falar uma coisa, é verdade que Deus abomina e detesta o pecado, mas é verdade que Deus ama o pecador. Então nós vamos ver que a mão do Senhor está atenta para que possa abençoar, mas o homem se esconde, o homem foge. E é interessante que em todo o projeto de salvação, em toda a doutrina da salvação, nós vamos ver que tudo que o homem faz, como nós lemos aqui, não é obra do homem, não é acaso do homem, não é nada feito pelo homem. O homem não consegue caminhar em direção de Deus, Deus caminha em direção do homem. Por que isso? Porque a glória é dele. Foi ele quem escreveu a tua história. Não adianta você tentar mudar com as suas próprias convicções. O homem no jardim, ele se afasta da presença de Deus, porque ele entendeu que ele tomou uma atitude de independência, e nós já estudamos isso aqui. O pecado nada mais é que a atitude interior de independência de Deus. É entender que nós não precisamos da presença de Deus. É entender que nós conseguimos caminhar sozinho, mas Deus, Ele é tão bom, que no Éden Ele está dizendo para o homem: olha, você pecou, mas eis que eu estou preparando um descendente justo e fiel, um que não haverá nele mancha, não haverá mácula nele, mas um que será glorificado. No Éden, Jesus está expondo a sua maior obra, que se chama redenção. No Éden, Jesus está mostrando para o homem: olha, você pecou contra mim, mas eu tenho para vós planos de bênção. Como foi falado aqui ontem, talvez tinha duas opções: ou nós matamos os homens e acabamos com a raça, a humanidade, e acabou com o pecado, ou a gente envia alguém para morrer por aquele homem pecador e o levanta e o alcança. Então eu queria que você se alegrasse, porque se você está sentado aqui hoje, é porque houve alguém que foi enviado para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E aqui eu quero te dizer que o alcance de Deus, ou a salvação de Deus, ela acontece em 3 pontos.
Nós todos sabemos que o homem ele é formado de corpo, alma e espírito. Certo? O homem é formado por corpo, alma e espírito. E Deus precisa salvar o homem em corpo, em alma e em espírito, porque Ele não quer salvar o homem pela metade ou parcialmente. Ele quer que o homem seja completo. Quando Deus cria o homem, Ele cria a forma física do homem do pó. Ele coloca nele o seu espírito através do seu sopro. O homem tem alma. Só que quando o homem peca diante de Deus, há uma separação que se chama a morte. Gênesis capítulo 2, nós vamos ver que Deus vai dizer: se comerdes desse fruto, certamente morrerá. Então aqui Deus não está falando de uma morte física, mas uma morte espiritual. Não é apenas um muro que separa o homem de Deus. É como se o espírito desligasse. Criatura e criador não podem mais se conectar. Mas Jesus, Ele é enviado na terra com um propósito: para reestabelecer a reconciliação do homem e Deus. Nós lemos aqui. Ele é o agente transformador na vida do homem. É Ele quem alcança o homem através da sua salvação. Então nós precisamos entender o processo da salvação. Primeiro, eu disse que o homem ele é corpo, alma e espírito, mas não necessariamente a salvação ocorre por essa sequência. Nós vamos ver que primeiro o homem é salvo no espírito. O homem é salvo no espírito. Isso está condicionado ao passado. A salvação no espírito acontece porque o homem não tem mais força para pelejar contra o pecado. O homem que não tem o Espírito Santo sobre a sua vida, ele não consegue combater o pecado. Por mais que ele se esforce, ele vai na igreja, por mais que talvez ele consiga orar, mas ele não vai conseguir se aproximar de Deus sem a intervenção divina. Então é necessário que nós entendemos que o primeiro passo lá no passado foi a salvação do nosso espírito. Diga comigo, salvação no espírito. Então o homem estava morto espiritualmente, ele não consegue ter relacionamento com Deus, ele não consegue mais ter intimidade com Deus. Mas Deus, Ele é agente transformador na vida de alguém. Se nós olharmos do começo da história até o final, Deus está pegando homens incapacitados, homens quebrados, homens caídos, homens que cometeram pecados que aos nossos olhos são terríveis, e Ele os levanta, porque Ele é Deus. Ele pega o homem do Éden e levanta. Ele chama um povo que está caído no Egito e traz a eles oportunidade nova. Ele pega o povo de Israel ingrato e os conduz durante anos para que eles pudessem aprender algo da parte de Deus e pudessem receber algo da parte de Deus. Na Bíblia toda foi assim. Toda vez que o homem cai, Deus envia alguém para o levantar, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não é mau. Mas é interessante que a salvação no Espírito, ela nos traz algo que vai ser mencionado pela Bíblia como a regeneração. O que é isso, pastor? Eu vou falar um pouco mais à frente, mas é basicamente quando o homem ele não tem mais força de lutar contra o pecado, ele está caído e condenado, mas Deus não é o homem. Ele pega o homem e coloca uma vida nova nele. É como se o homem agora nascesse de novo. Deus está trazendo vida nova ao homem. Segundo, a salvação da alma. Diga comigo, salvação da alma. A salvação da alma está ligada ao nosso presente, o hoje, ao que estamos vivendo aqui agora. Deus, Ele nos separa para a salvação e também nos separa para a obra. A salvação na alma, ela se dá por meio de um fator chamado santificação. O que é santificação? É separação. É quando Deus separa o homem
para os seus propósitos, para a sua obra. Eu e você estamos separados por Deus, estamos sendo separados. Esse momento em nossa vida da salvação da alma é quando Deus faz algo progressivo em nossas vidas, que cada dia mais nós somos mais santos em Cristo Jesus. Então, Deus regenera o homem, regenera o seu espírito, e Deus nos separa para quê? Para salvar a nossa alma, é o presente. Terceiro, Deus também nos salva com a salvação do corpo. Diga comigo, salvação do corpo. A salvação do corpo é o nosso futuro. O que é isso, pastor? Como assim o nosso futuro? É o dia em que o arcanjo há de trocar as trombetas e nós ressuscitaremos em um corpo glorificado com Cristo Jesus. É a glorificação, é um corpo transformado. Não é mais esse corpo físico, mortal, pecaminoso. É um corpo glorificado com Ele. É interessante que dentro da ordem da salvação, nós temos algumas etapas que acontecem na nossa vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós sabemos que, como eu disse, Deus salva no passado o espírito, salva no presente a nossa alma, e no futuro salvará o nosso corpo, não esse corpo, o corpo glorificado. Mas para que nós possamos alcançar a estatura de Deus, estar ao alcance ao qual Ele nos chamou, é necessário que nós entendamos alguns passos. Primeiro, o agente transformador de Deus, que é o Espírito Santo, ele trabalha em primeiro lugar através da palavra. Nós podemos fazer qualquer coisa no culto, mas se a palavra ela não for pregada, não haverá transformação. Se a palavra não for ministrada, não haverá transformação. Hebreus capítulo 4, verso 12, vai nos mostrar que a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Sabe o que é isso? A palavra de Deus, ela é a revelação da vontade do Pai. Ela é a revelação da vontade que o homem está no coração. A palavra de Deus revela os maiores desejos dos homens, a intenção do homem. Nós poderíamos falar para a igreja, às vezes pregar sobre nossas experiências pessoais, poderíamos contar sobre várias outras coisas, mas não seria eficaz como pregar a palavra de Deus. Nós poderíamos até, como diz Paulo, né? Pode vir um anjo do céu e pregar outro evangelho. Se esse evangelho não é o evangelho de Cristo, corre. Nós poderíamos fazer qualquer outra coisa. Poderíamos seguir as tendências por aí, deixar a palavra de lado e começar todo mundo a saltitar no poder de Deus e esquecer agora a palavra, deixa para outro dia. Mas é interessante que Deus começa a salvar o homem através da palavra. É interessante que ao compreender a palavra, o Espírito Santo entra em ação e convence o homem do seu erro. Através da palavra, ele traz o homem à necessidade de uma intimidade com Deus. Através da palavra, o homem passa a acreditar e confiar na palavra de Deus. Através da palavra, tudo se fez. E disse Deus: haja luz. João 1, no início, no princípio, eras a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Sabe o que isso quer dizer? Nós temos o recurso em nossas mãos para que possamos todos os dias ser transformados e alcançar nossa salvação. Só que é necessário entender que nós precisamos conhecer o que nós estamos lendo. A palavra meramente lida é só a palavra, mas a palavra compreendida, ela se torna diferente. Eu não sei porquê, mas eu brinquei com a minha esposa que eu estava dormindo ontem de manhã, e Deus me fez
Eu não sou da roça, mas eu já ouvi dizer que quando alguém está perdido por aí nos pastos e está com sede, e vai em algum ribeirinho, alguma... Porque o cavalo ele tem algum envenenado, ele não costuma beber qualquer tipo de água. Avaliar que tipo de água nós estamos experimentando. Hoje em dia tem uma hype por aí do Instagram que a gente passa horas, às vezes, meditando em tanta palavra que não é de Deus. Vendo tantos apóstolos por aí que diz: agora chega uma nova agora chegou uma nova tendência que a mocidade vai aderir, porque agora nós vamos fazer um negócio diferente na igreja. Ei, vai ao velho caminho, tu conhece a água limpa que tu bebes, tu sabes o verdadeiro caminho, aleluia. Conhece a fonte que você está bebendo dessa água. Ainda que houvesse um anjo que descesse do céu e pregasse outro evangelho, se esse for diferente do de Jesus, corre, sai fora dele. Ouvir e compreender a palavra é a melhor forma do homem despertar um nível maior de intimidade com Deus. Através da palavra nós passamos a acreditar e confiar em Deus, garantindo que nós possamos lutar contra o pecado. Como que você vai lutar contra o pecado se você não conhece? Como que você vai lutar contra Satanás se você não sabe? Você não conhece nem até o Cristo. Como que você vai pelejar contra Satanás e vencer o pecado, a tentação? Como que você vai vencer lá na tua escola, quando vão te doutrinar lá sobre as ideologias que existem hoje, sem que você conheça a palavra? Como que você vai resistir ao diabo, sendo que você não sabe as estratégias dele, você não sabe como Cristo nos ensinou a vencer ele? É necessário conhecer. Se acorde aí, meu irmão, fala para o irmão do teu lado aí, é necessário conhecer. Salmo 119, capítulo 9, verso 11 vai dizer, o salmista vai fazer uma pergunta: com que purificará, jovem, o seu caminho? E ele vai ter a resposta imediata: observando conforme a tua palavra. Só que ele vai dizer mais, porque só observar talvez não é suficiente. Com todo o coração eu te busquei, não deixei desviar os teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não é só sobre ouvir. Ouvir, você ouve todo dia que tem culto, você ouve a palavra pregada, mas é necessário guardar a palavra no teu coração. E a palavra, ela produz algo interessante que se chama fé, que é o segundo passo da ordem da salvação. É necessário que tenhamos fé. A fé é pelo ouvir, e o ouvir através ou pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, há em nós a fé. Nós começamos a acreditar e começamos a confiar. Entenda, existem dois tipos de fé. Existe a fé comum. Qual é a fé comum, pastor? A fé que, por exemplo, eu creio que esse copo é de vidro. Essa é a fé comum. Eu creio que essa jarra está cheia. Eu creio que esse altar é transparente. Essa é a fé comum. Eu creio que Deus existe. É a fé comum. E ela é importante para as nossas vidas. Só que a fé que é produzida através da palavra é uma fé que nós chamamos de fé da salvação, ou fé salvífica. É uma fé que ela é produzida ao conhecer e também ao confiar naquilo que nós estamos declarando. É aquilo que nós não estamos vendo, mas nós cremos porque nós confiamos que Deus vai fazer. Sabe quando você recebeu aquele milagre que você até acreditava que ia acontecer, mas aos seus olhos não era possível, mas você disse: em nome de Jesus, eu confio que Deus vai fazer.
fazer. É a fé que o nosso irmão disse aqui sobre a sua filhinha. É a fé sobre o impossível e não sobre o possível do homem. Essa fé que a palavra produz nos nossos corações. É a fé em que nós passamos a dizer que não existe vários caminhos, existe o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. É a fé que nos direciona a dizer que nós precisamos receber de Deus, porque a igreja do Senhor recebe algo que o mundo não pode receber. Essa fé é a fé que nos move a estar no domingo de manhã ouvindo a palavra de Deus, porque nós cremos que a transformação não vem pelo homem, não vem pelo pastor, mas ela vem direto dos céus. Então, quando nós ouvimos a palavra, temos fé, gera em nós algo que Mateus no capítulo 3, verso 8 vai dizer que nós devemos produzir em nossa vida, produzir frutos de arrependimento. Quando nós ouvimos a palavra e cremos no que estamos lendo e confiamos no que estamos lendo, a palavra nos traz um arrependimento. É o momento em que olhamos para trás e olhamos para o que estamos fazendo e percebemos que nós precisamos mudar. É o momento em que nós olhamos o que estamos fazendo e como estamos fazendo e começamos a mudar. E é interessante que o arrependimento, talvez ele é confundido com remorso, e há uma diferença. Remorso é o peso da consciência, é a culpa emocional, é a vergonha, é o medo das consequências. Só que o remorso ele não te traz para Deus. Quer a prova disso? Judas, quando ele traz Jesus, ele se sente em profunda tristeza, ele devolve o dinheiro, mas em vez dele correr para Cristo, ele corre para a morte. Isso é remorso. Mas é interessante que Pedro nega Jesus por 3 vezes, e em vez de Pedro agora caminhar em direção da morte, ele caminha em direção ao arrependimento, dizendo: Jesus, eu errei, eu me arrependo, Jesus, e eu preciso do Senhor. O arrependimento é obra do Espírito Santo que nos convence e nós reconhecemos o nosso erro. Nós olhamos e começamos a abandonar as velhas práticas. Isso nos traz mudança. O remorso não traz mudança, mas o arrependimento transforma. Produzir frutos dignos de arrependimento. Da mente. E então, após o homem se arrepender de seu pecado, acontece a mudança genuína na sua vida em direção a Cristo, que se chama conversão. O que é conversão? É andar numa linha, num caminho diferente do que estava. É estar em direção a outro lado. É seguir em direção a outro caminho. É sair da onde você está, da zona de conforto, do pecado, do conformismo, da frieza espiritual, do pecado de estimação, aramandarabas. É quando nós decidimos abandonar o que nós estávamos fazendo e agora nós vamos fazer coisas diferentes, porque já não compete mais a vida que vivíamos antes, vivíamos para nós, agora Cristo vive em nós. É quando o homem se afasta do pecado e decide se achegar mais perto dos pés do Senhor. É quando o homem decide não se assentar mais na roda dos escarnecedores. É quando o homem decide que ali não é mais lugar para ele. Isso é conversão. Lembra de Paulo?
Paulo sai em Atos capítulo 9 destinado a um propósito e um caminho. Ele vai pedir as cartas e dizer: eis que eu vou em direção àqueles que são do caminho, e eu os matarei ao fio da espada. A intenção de Paulo era matar aqueles que serviam a Jesus, mas agora ele está em direção ao caminho, e de repente ele encontra o caminho, a verdade e a vida, e ali naquele momento a sua vida é reconduzida. Paulo perseguidor se torna Paulo missionário. O homem que falava em matar os discípulos agora precisa se reunir com eles, se assentar à mesa, precisa ouvir a palavra, precisa ter um encontro genuíno com Jesus. Mas eu volto a dizer, nada disso é ação do Paulo, nada disso é ação do homem. Jesus foi ao encontro dele. Sabe por que eu estou falando isso? Para ninguém dizer: eu sou o grandão e eu nunca erro, eu sou o grandão e eu nunca peco porque eu sou pregador da palavra. Não, o efeito da glória de Deus é dele, não sua. Pedro, quando ele está ali após receber a capacitação do Espírito Santo, ele se levanta diante da multidão e diga: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E aqui, quando o homem é convencido pelo Espírito Santo de seu pecado, ele é convertido, ele está indo em direção a Cristo, nós vamos ver que acontece em sua vida a regeneração. O homem é regenerado. É algo instantâneo na vida do crente. É algo transformador. Sabe aquele irmão, quando a gente gostava de julgar um pouco as pessoas, que você viu uma pessoa sempre fazendo as mesmas coisas, errando, e agora parece que a pessoa mudou da água para o vinho, parece que Jesus pegou o homem, colocou um novo homem, não é mais o mesmo. Isso não é mérito do homem, isso é a regeneração que aconteceu sobre a vida dele. Ele não é mais o mesmo, ele teve um encontro com Jesus. Irmãos, eu não conheço na Bíblia alguém que teve encontro com Jesus e conseguiu sair da mesma maneira. Alguém que teve genuinamente o encontro com Jesus não consegue ser o mesmo. Não consegue falar do mesmo jeito, não consegue andar do mesmo jeito, não consegue pregar do mesmo jeito, não consegue mais ser a mesma pessoa, porque ele não vive mais para ele, mas Cristo vive nele. Então, 2 Coríntios 17 vai nos falar sobre isso. 2 Coríntios 5,17, melhor dizendo: assim, se alguém está em Cristo, este nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso, olha o que eu disse, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isso é dom de Deus, é poder de Deus. E mais em Efésios, no capítulo 2, verso 4: estando nós mortos, lembra da morte espiritual? Em delitos e em pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Por que juntamente com Cristo? Meu irmão, não existe vida fora da presença de Deus. O que você viveu fora da presença de Deus é mera ilusão do Satanás. Agora que você está com Cristo, agora sim você vai viver de verdade. Agora sim você vai poder experimentar dos deleites de estar na presença de Jesus. Em João capítulo 3, verso 3, nós vamos ver que Nicodemos está querendo saber o que Jesus quer dizer. E Jesus vai dizer: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não está entendendo: mas eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe de novo? Como que é esse negócio? Não, você precisa ser vivificado por Jesus. Você precisa ser vivificado. Você precisa ser regenerado na presença de Deus. Senão você vai tentar com as suas próprias mãos e não vai conseguir. É somente através dele. Quantos estão entendendo? Digo amém. Calma que falta só 10 folhas. Também, Jesus, em sua obra maravilhosa e perfeita da redenção, Ele tem um passo da ordem da salvação que é nos concedido, que ele precisa ser cravado em nossos corações todos os dias, que se chama justificação.
Após o homem ser regenerado, se tornar nova criatura, ele é justificado pelo sangue de Cristo. Como que é isso, pastor? Você lembra do pecado? Você lembra da culpa que o homem carregava? Você lembra de toda a consequência do passado? Pois é, ela não é de Cristo, ela é nossa. Ela é nossa. Tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos quanto ao pecado, existe consequência diante do tribunal de Deus. Mas é interessante que em Romanos, no capítulo 3, verso 24, vai ser dito que sendo justificados pela sua graça. Sabe o que é isso? Você não merece, mas Ele foi diante do Deus Pai e colocou sobre você como inocente, aleluia. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, aleluia. Não há mais condenação do pecado, aleluia, porque o salário do pecado é a morte, a consequência é a morte, a condenação. Mas em Cristo Jesus não há mais condenação. Antes inimigo de Deus, agora reconciliados, aleluia. E não foi só isso. Antes órfãos, agora somos filhos de Deus, corredeiros. Ah, Deus. Ele cancelou a nossa condenação eterna através da justificação. Ele se manteve justo e fiel e foi diante do tribunal de Deus nos representar como advogado fiel. Ele fez o papel intermediador que o homem não consegue. Ele nos garante paternidade, tudo isso porque na cruz do Calvário Ele se tornou um sacrifício vivo. Tudo isso porque na cruz do Calvário Ele pereceu por nossos pecados, tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, porque Ele se tornou pecador em meu lugar sem ter pecado nenhum. E por que Ele fez tudo isso? Lembra lá do Éden? Porque Ele queria alcançar a tua vida. Tudo isso que Ele fez é porque Ele tem um apreço pela tua alma, pelo teu espírito, pelo seu corpo. Ele não vai dividir com Satanás, aquele que Ele o chamou de filhos, aquele que Ele separou como eleitos de Deus. E aqui eu quero dizer, já aproveitando, que apesar, depois de acontecer todos esses fatores em Cristo Jesus, nós somos separados para o processo que eu disse lá no começo, chamado santificação. A santificação, ela é progressiva em nossa vida. O que é isso? Ela acontece todos os dias, é diário. Todo dia que você acorda, você está passando um processo de santificação na sua vida. Agora que nós ouvimos a palavra, produziu em nós a fé, que nós nos arrependemos, agora que nós somos convertidos, agora que nós fomos regenerados, agora que nós fomos justificados, agora nós estamos sendo separados para a santificação. Aqui na santificação, que é o nosso presente, a tua e o meu status, é o teu e o meu status atual, que estamos sendo separados, é onde Deus nos deu capacidade de lutar contra o pecado. Então eu e você temos capacidade de lutar contra o poder do pecado. Não diga que você não vai pecar, você está na terra. O pecado jaz nesse mundo. O nosso corpo é carne, e a carne só pede o pecado. Mas agora o Espírito Santo em nossas vidas nos dá condições de lutar até que Jesus venha. Eu poderia mentir para você e dizer que essa luta vai acabar logo. Não, essa luta é até que o Senhor venha. Você lutará incansavelmente contra o pecado, para que nós possamos demonstrar o nosso caráter diante de Deus. Até que Ele venha, nós precisamos estar fortalecidos, porque, como eu disse, a santificação é uma separação. Separação para quê? Primeiro, para salvação. Ele está te separando para salvar a tua alma. Quando Ele voltar, você tem que estar pronto. E Ele está separando você, juventude. Ele está separando cada um de vocês para a obra do Senhor. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que Deus tem um ministério extraordinário para cada um de vocês. Ele vai chamar uns para apóstolos, outros para missionários, para profetas, e vai chamar para vários ministérios dentro do reino de Deus.
E aqui é onde alguns falam, mas eu já estou salvo, eu vou sentar e vou só agora ficar aguardando, né, o dia que Jesus vai voltar. Eu vou esperar agora. Já estou salvo? Mas é interessante que a santificação, como eu disse, é progressiva e vai ser dito muitas vezes que nós precisamos todos os dias, de glória em glória, sendo transformados, todos os dias sendo pessoas novas. Sabe o que isso quer dizer? Se hoje você orava 10 minutos, amanhã em nome de Jesus você vai orar 1 hora. Se hoje você ora 1 hora, amanhã em nome de Jesus você vai orar 2. Ei, se você não ora, a partir de amanhã você vai começar, aleluia. Não, acho que você não entendeu. Se você não lê a Bíblia, a partir de hoje Deus vai começar a te incomodar para ler. Se você lê 10 minutos, amanhã você vai ler 1 hora. Isso é santificação, aleluia. É de glória em glória. Não quer dizer que hoje você vai chegar ao grandão aqui. Quer dizer que cada dia Cristo te faz melhor no reino de Deus. Cada dia você se santifica mais. Cada dia você se torna mais santo. A santificação é um crescimento contínuo na obra do Senhor. Nos capacita, Ele nos purifica, Ele nos chama para ser santos e irrepreensíveis. Sede santos como eu fui santo, disse Jesus. Ah, pastor, mas é tão difícil. Ei, Deus está te observando na santificação. Eu creio, isso é algo do pastor David. Eu creio que Deus está olhando para nós e analisando. Olha lá, será como que vai ser o caráter daquele ali diante da dificuldade? Olha lá, vai acontecer tal coisa. Será como é que ele vai reagir ali diante da situação? Sabe o que está dizendo? Que durante a santificação Deus está olhando aonde nós vamos gerar frutos, aonde nós vamos florescer. Ele é a videira, nós somos os ramos, mas tem que florescer. Você está nele, então começa a dar fruto. Você está em Jesus, então começa a demonstrar o seu caráter diante dele. Nós vamos ver que o momento da santificação nós possamos ser provados e forjados para que possamos crescer. Como assim, pastor? É só olhar os livros históricos. Vamos olhar lá em Gênesis, quando José vai em direção ao Egito. Ele vai para a casa de Potifar. Lá o diabo tenta através da esposa de Potifar, dizendo: olha, deita-se comigo. E ele vai dizer: como pode eu pecar contra o meu Deus? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Lembra lá de Daniel, quando ele foi cativo para a Babilônia? E diante do rei havia banquetes e iguarias preparadas para eles. Mas ele entendeu que aquilo ali não era para ele, porque era oferecido a deuses ali que ele não adorava. Então ele entendeu que aquele banquete não era para ele. Sabe o que Deus está falando aqui? Que é necessário que durante a santificação nós possamos forjar o nosso caráter. Lembra de Cristo que foi tentado no deserto? Mas ele derrotou Satanás no seu território e voltou glorioso no poder de Deus. Cada vez que você enfrenta uma dessas tentações, umas dessas lutas aí, se você passar, você sai mais forte. Se você conseguir resistir, ou correr, né? No caso de José, teve que correr. Se você conseguir passar pela situação da prova, Deus te fará mais forte. Só que quando nós pensamos em santificar, às vezes nós achamos que é apenas coisas que nós precisamos deixar de fazer. Mas existe também coisas que nós precisamos fazer. Então, nós sempre carregamos esse fardo. Nossa, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que deixar disso e daquilo. Realmente, é uma vida de abandonar as velhas práticas, mas também uma vida de absorver as boas práticas de Deus. É necessário abrir mão do velho homem, das coisas que o homem gosta, que é o pecado, e começar a aproximar das coisas de Deus. Você sabe por que eu estou dizendo que gosta? Porque o teu corpo não gosta de orar. O teu corpo dói, é incômodo quando você ajoelha e no chão e ora, porque o pecado ele é assim, ele influencia o teu corpo físico caído, errado que há em você e em mim. O teu corpo vai pedir a carne mesmo, mas nós não podemos viver pela carne, sim pelo Espírito Santo. Jejuar vai doer mesmo, vai ser incômodo mesmo, porque o teu corpo não quer.
Ler a Bíblia vai ser incômodo mesmo, porque o teu corpo quer assistir uma série na Netflix, você quer maratonar aquela série favorita, mas você não quer ler a palavra de Deus. É isso que o teu corpo pede. Então, é necessário abrir mão, mas também se aproximar. Então a santificação não é o que apenas que nós precisamos deixar de fazer, mas é o que precisamos fazer. O salmista, em Salmos 15, vai fazer uma pergunta didática sobre isso. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Que é interessante, Salmos é maravilhoso, porque sempre vem a resposta, parece que é direto do coração de Deus, e vai responder: aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita, jura com um dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá dinheiro com usura, nem recebe peidas contra os inocentes. Quem faz isso nunca será abalado. Sabe o que isso quer dizer? Então a santidade é nós mudarmos a nossa ação. Não está escrito no texto que foi referido à conferência, que sereis minhas testemunhas? Se você for santo, as pessoas vão olhar em você e vão ver Cristo. Ah, mas eu tenho falha. Sim, você tem falha, mas as pessoas vão olhar em você e vão ver Cristo na sua vida. Vão ver a imagem e semelhança de um Deus vivo em você. Por isso é necessário santificar. E nós temos na santificação, como eu disse, a obra. Deus nos chama para uma obra. E que obra seria essa? Mateus, no capítulo 28, verso 19. O que diz o texto? Essa é a missão suprema da igreja. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então a missão suprema de Deus é: fazei discípulos. Ele está dizendo: olha, vá, porque a tradução aqui do português é colocar como ide, né? Mas na verdade a tradução original vai dizer indo. Ou seja, conforme você vai indo, você vai fazendo todas as coisas que eu lhe ordenei. Enquanto Deus vai te prometendo as nações, lá na Europa, lá na Ásia, lá na América, Deus está dizendo: vai fazendo aqui. Enquanto você tem chamado para fazer em outro país, é começando aqui na sua região. Começa na tua comunidade, começa no teu bairro, começa no teu grupo de amigos, começa no trabalho, começa na escola, começa onde você estiver. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para fechar o texto, nós vemos também que a glorificação é o futuro da igreja. É o futuro que Deus reserva para a igreja do Senhor. Esse futuro é para aqueles que perseverarem até o final. É a salvação permanente. É quando o nosso pecado ele é removido permanentemente, porque o pecado ele vai ficar nesse corpo físico mortal, mas lá teremos um corpo glorificado. Ou seja, não vai entrar pecado lá no céu contigo mais. Não vai entrar maus costumes, maus hábitos no céu contigo. Aqui é a hora em que vai ser relatado em Apocalipse, quando as trombetas tocarem, os que morreram em Jesus serão ressuscitados, e os que estão vivos nele, eis que serão arrebatados, aleluia, e estarão com ele para sempre, aleluia. E lá não haverá dor, não haverá angústia, não haverá tristeza, aleluia. Eis que estarão todos com ele. Se fiel até a morte, e darei a vocês a coroa da vida. Haverá sobre ti uma herança incorruptível, em que não se pode corromper.
Essa é a recompensa daquele que persevera até o final. É interessante que essa mensagem, que essa doutrina da salvação, ela é muito bem colocada por Jesus. Quando nós lemos Lucas no capítulo 15, quando tem alguns fariseus murmurando: Jesus está alimentando na casa de pecador, Jesus está se reunindo com pecador. E ele vai começar, como sempre, a falar em parábolas para que se torne fácil a explicação e que seja entendível àqueles que estão ali ao redor. E ele vai deixar três parábolas ali para aqueles homens. E vai muito de encontro com o que nós falamos aqui. Nós vamos ver que ele vai dizer, a primeira delas, ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. Na verdade ele vai usar 4, mas dessas 4, 3 praticamente têm significados parecidos e propósitos parecidos. Primeiro, ele vai falar sobre a ovelha perdida, a ovelha que se desgarrou do aprisco e se perdeu, e o pastor abandonou as 99, não abandonou, mas deixou as 99 para que fosse em busca da ovelha que estava perdida. Ele também vai falar sobre a moeda perdida, ou a dracma perdida, a mulher que perdeu a sua moeda e se alegrou quando a encontrou. E ele também vai dizer sobre o filho pródigo. Só que é interessante que esses 3 textos, eles vão numa linha da salvação tão maravilhosa, porque todos falam sobre perda, todos falam sobre busca, todos falam sobre reencontro e todos falam sobre festa. Todos estes falam sobre alguém que se perdeu, mas foi encontrado. Todos esses vão falar que durante esse período o Senhor foi de encontro e houve busca, houve reencontro. O pastor foi atrás da ovelha, a mulher foi atrás da moeda. O pai, quando avistou o filho ainda longe, correu e o abraçou. Existe também um reencontro e é interessante o final. Existe uma alegria e uma festa. Sabe que alegria e festa é essa? É as bodas de ouro que estarão esperando a igreja do Senhor lá no céu. É o momento aguardado, mais aguardado da história cristã. É o momento em que não haverá mais dor. Mas o mais interessante, o mais aguardado, não é pelo que nós vamos andar em ruas de ouro, não é porque a cidade Nova Jerusalém, eu fico imaginando que deve ser maravilhosamente linda, mas apesar de tudo isso, nós estaremos com Cristo. O maior presente é estar na presença dEle, e não é por um período, não é por alguns meses, é eternamente. Se coloque de pé. Se você entender que Jesus preparou um plano para a tua vida, Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, como nós vemos aqui, e Jesus Cristo enviou a você. Essa responsabilidade é minha e é sua. Enviou a nós, confiou a responsabilidade em nós, para que possamos também, agora que já somos alcançados, alcançar alguém. Ele confiou em nós a responsabilidade de que seremos testemunhas dele até os confins da terra. Ele confiou em nós em dizer: eis que eu estou contigo, e agora vá e reproduza o que vocês aprenderam, façam discípulos e sede as minhas testemunhas, para que todos que possam ao redor olhar, vejam o ministério de Cristo na terra.
Então, se você é testemunha de Cristo, se você é um alcançado na presença do Senhor, eu queria que você agora agisse como um e se colocasse agora na presença de Deus. Se a vontade for chorar, chore. Se a vontade for gritar, grite. Se for glorificar, glorifique. Se for poder do alto, salte. Mas não fique parado diante do Deus poderoso. Espírito Santo de Deus, Pai, Jesus, nós cremos, Pai, que a Tua obra é maravilhosa, Pai, e não existe acaso nos céus, não existe coincidência divina, não existe, Pai. Existe propósito divino, existe propósito de Deus. E eu creio que todas as pessoas que o Senhor enviou aqui nesta manhã, Pai, elas vieram com um propósito diferente, mas alinhado ao Senhor, de receber esta palavra e transbordar na Tua glória. Pai, a palavra ela não é minha, Jesus, a palavra é do Senhor, Pai. Este povo, meu Deus, não é meu, Pai, é do Senhor. Então o Senhor sabe, Pai, a Tua vontade estabelecida para cada um, Pai. O Senhor é quem estabelece, porque a Tua palavra diz que é tanto querer, tanto efetuar, é do Senhor. Então, Pai, eu oro em direção à vida, meu Deus, destes irmãos, Pai. Eu oro em direção à vida dessa igreja, Jesus, para que se possa cumprir a Tua vontade sobre a vida deles, Pai. Pai, que onde houver chamados missionários, Pai, que o Senhor venha fazer florescer. Pai, que onde houver, Jesus, chamado da palavra, do ministério da palavra, meu Deus, que o Senhor venha fazê-los florescer, Jesus. Que onde houver, Jesus, propósito do Senhor, Pai, dos dons divinos, Pai, que venham se estabelecer sobre a vida desta igreja, Pai. Eu profetizo sobre a vida destes irmãos, Pai, que eles não serão mais os mesmos, Pai. Pai, não vai ficar na conferência, não vai ficar apenas nos 3 dias, Pai, mas será cotidiano, será contínuo, será progressivo, será abundante, aleluia. O Senhor Jesus está capacitando vidas aqui nessa manhã. O Senhor Jesus está capacitando alguém aqui no Espírito Santo, aleluia. Tu serás testemunha dele, tu serás testemunha dele até os confins dessa terra. Ah, Espírito Santo de Deus, oh Jesus Cristo, aleluia. Santo, santo és o Senhor. Ele não te chamou para uma obra que você não dá conta. Assim diz o Senhor. Ele não te chamou para aquilo que Ele não sabe que você não vai conseguir. Assim diz o Senhor. Se foi eu quem dei, é porque eu capacito. Ramandai alabassore alabas. Santo de Deus, não existe pausa ministerial, não existe tempo de banco, Jesus. Eu repreendo isso na vida de alguém aqui agora, em nome de Jesus, aleluia. Ramandai alabacandalabas. Ah, Espírito Santo de Deus, vai soprando sobre a vida de alguém, Jesus. Vai soprando sobre a vida de alguém, Jesus. Oh, Jesus, se revela, meu Deus, se manifesta no meio da tua igreja. Aramã e Arabás. O Senhor Jesus está tocando aí nessa mocidade, em nome de Jesus. Pai, vai visitando agora, Jesus. Pai, derrama do teu poder do alto agora. Aramandalabacandalabas. Rimiandarabadalabasorecandalabas. Rimiarabasorecandaialabadalabas. Espírito Santo de Deus, Pai, vai soprando no meio dessa juventude agora, meu Deus. Vai, meu Deus, movimentando os céus agora, Jesus. Pai, vai abrindo, meu Deus, a janela dos céus, Pai, e transbordando, meu Deus, todo aquele que dá lugar, Pai. Todo que der lugar, vai preenchendo, meu Deus. Vai tirando o vazio, meu Deus. Vai arrancando a depressão, Jesus. Vai arrancando a ansiedade, Jesus. Vai arrancando o medo, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Poderoso, aleluia. Dê lugar, irmão. Continue glorificando. Continue exaltando. Jesus está aqui, aleluia. Quando eu oro
oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, Deus me muda. Então eu vou orar, 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 eu vou orar. Porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, Deus me muda. Então eu vou orar, 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 eu vou orar. Porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar. Porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Diga! Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar. Porque quando eu louvo, tu se revelas a mim. 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 Aleluia, Espírito Santo. Enquanto você ora, enquanto você ora, Deus movimenta os céus em favor de alguém aqui nessa noite. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Eu busco, tu se revelas a mim.
vais me aceitar. Pai, eu me humilho, me torno teu servo, me deixa voltar.